Lições de Lavrov. Por agência de notícias da Bielorrússia. Pergunta: Sr. Lavrov, todos os conflitos mais agudos que estamos a assistir e a viver atualmente têm lugar no continente euroasiático, de uma forma ou de outra, enquanto ministro dos negócios estrangeiros da Federação Russa. Quais destes conflitos considera mais perigoso? Pergunta Sergei Lavrov. Penso que todos eles são perigosos à sua maneira. De cada um deles pode nascer uma grande guerra, especialmente o que está a acontecer agora no Médio Oriente. Há vários pontos quentes: Síria, Iêmen, Líbia, tudo se repercute no continente africano. A Líbia só foi destruída porque Muammar Gaddafi seguiu uma política independente. Depois, quando foi persuadido a renunciar às armas nucleares, recebeu o que o Ocidente estava a preparar há muito tempo e com antecedência. Ele próprio foi destruído. Violar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU levaram a cabo uma agressão contra a Líbia. Através deste país, que perdeu seu estatuto de Estado, subiram enormes fluxos de migrantes ilegais para o norte, para a Europa e para o sul, através da Líbia. Foram os militantes que derrubaram Muammar Gaddafi e com armas europeias, nomeadamente francesas, e começaram então a ameaçar um grande número de países africanos com as suas ações terroristas e continuam a fazê-lo até hoje. Há muitos para enumerar. Questão Palestina. Recentemente, a questão da Palestina veio à tona. O presidente Vladimir Putin deixou bem claro: rejeitamos e condenamos categoricamente qualquer ato terroristas. Expressamos as nossas condolências a todos aqueles que perderam seus entes queridos em Israel, na Palestina e em outros países. Havia muitos estrangeiros na região, incluindo cidadãos russos. Infelizmente, também há mortos entre eles. Mas, embora condenando o terrorismo, discordamos categoricamente do que se possa responder ao terrorismo, violando as normas do direito humanitário internacional, incluindo o uso indiscriminado da força contra alvos, incluindo a tomada de reféns e outras ações que não se enquadram, como já disse, no direito humanitário internacional. Vi que os dirigentes israelenses ficaram muito ofendidos com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que, embora condenando todas as ações terroristas e outras ações proibidas, disse que isto não estava a acontecer no vácuo e recordou o fracasso em implementar as decisões de longa data do Conselho de Segurança da ONU e da Assembleia Geral da ONU sobre a necessidade de criar dois estados a partir do final da década de 40, Israel e Palestina. Israel foi criado de imediato. A União Soviética foi um dos principais impulsionadores da formação do Estado judaico, enquanto os britânicos, deixando a região num caos, não se preocuparam muito com este assunto. Nós éramos a favor da fundação do Estado judaico. A União Soviética foi também a primeira a reconhecer o Estado palestino por várias razões. Ainda não foi criado e em cada período histórico tornou-se cada vez mais ilusório o território atribuído aos palestinos, quando da criação de Israel foi sucessivamente reduzido várias vezes, pelo simples fato das ações no terreno, entre aspas. Podemos falar das ações. Houve guerras iniciadas por países árabes contra Israel, que terminaram tristemente para os árabes com a perda de terras. O resultado, porém, continua a ser negativo. Não temos agora um Estado palestino. Em tempos mais calmos, discutimos a situação do Médio Oriente, as perspectivas de um diálogo direto entre Israel e os palestinos. Durante muito tempo expressei a minha posição aos meus colegas israelenses em resposta a histórias emotivas sobre o direito de Israel a defender-se e a inaceitabilidade de tudo o que acontece quando extremistas organizam ações contra Israel ou contra os israelenses em uma determinada região. Eles acreditavam que o extremismo devia ser destruído por todos os meios. Ninguém quer encorajar o extremismo, muito menos o terrorismo, mas eu expliquei-lhe uma coisa simples, deixando de lado os processos imediatos e momentâneos associados às manifestações de sentimentos extremistas. É impossível admitir, de um ponto de vista histórico, que a questão não resolvida da criação de um Estado palestino é, na minha opinião, o fato mais grave utilizado para alimentar o extremismo e o terrorismo nesta região. A maioria da população desta região, com exceção das monarquias árabes, não é muito próspera.
Muitas crianças nascem em famílias pobres. Eles explicado que tudo isto acontece porque foram privados de um Estado independente e legítimo prometido pela ONU. Foram ocupados a uma decisão da ONU que declara que Israel é uma potência ocupante. Por conseguinte, quando se é educado desde o berço, desde tenra idade, é se doutrinado, entre aspas. Então, duas gerações, ao longo dos últimos 75 anos, cresceram com um espírito extremista, até aos bombistas suicidas. Isto é bem conhecido. Pergunta. Considere que o apaziguamento baseado nos princípios proclamados nos anos 40, ou seja, não apenas um Estado israelense, mas também um Estado palestino com capital em Jerusalém Oriental, é um objetivo execuível neste momento? Pergunta Sergei Lavrov. Neste momento é pouco provável que se sentem à mesa das negociações. Os israelenses estão particularmente amargurados. Isso manifesta em numerosas declarações oficiais dos dirigentes, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o ministro da Economia e outros membros do governo. Também os palestinos se encontram num estado de grande frustração, tendo em conta os milhares de civis mortos ou feridos em consequência da resposta de Israel, tendo perdido um grande número de pessoas em Israel e na Palestina, incluindo estrangeiros. É agora irrealista dizer que nós vamos sentar à mesa das negociações amanhã. Vimos que os jornalistas perguntaram ao representante do secretário-geral da ONU quantos funcionários da ONU foram mortos. E ele não sabia o que dizer, é espantoso, talvez tenham medo de mostrar os números reais. Pergunta, muitos? Pergunta Sergei Lavrov. Claro que sim, muitos. Só a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente empregou centenas de cidadãos. A maior parte deles são contratados localmente, mas isso não muda a questão. O pessoal da ONU deveria estar protegido por uma imunidade especial. É estranho que a ONU não se preocupe com o destino dos seus funcionários. Mas voltemos ao tema de quando é que o Estado terá a hipótese de ser criado. Estamos sempre a dizer que condenamos o terrorismo, que não respondemos ao terrorismo que prejudica civis inocentes e que quando esta fase quente terminar, apelamos à cessação imediata das hostilidades. Esta é a diferença entre a nossa resolução que propusemos 2 vezes ao Conselho de Segurança da ONU e a americana, que não fala de qualquer cessação das hostilidades, mas apenas condena o Hamas, porque o Hamas está a fazer o que está a fazer. Israel tem todo o direito de se defender por todos os meios necessários. É evidente que esta abordagem também é desastrosa. Se Gaza for destruída, se 2 milhões de pessoas forem expulsas de lá, isso irá criar uma catástrofe durante muitas décadas. Temos de parar e anunciar programas humanitários para salvar a população bloqueada. Não há água, nem eletricidade, nem alimentos, nem aquecimento. Nosso projeto de resolução que promovemos no Conselho de Segurança da ONU, juntamente com a China e os países árabes, visava atingir esses objetivos, mas os americanos vetaram, confirmando assim que lhes cabia apoiar Israel de todas as formas possíveis em quaisquer das suas ações. Temos dito repetidamente aos nossos colegas israelenses que esta situação não se acalmará sem a criação de um Estado palestino. Viverão permanentemente rodeados por territórios palestinos instáveis. Na ausência de um Estado, Israel estará sob ameaça constante. A esmagadora maioria da administração israelense, incluindo todos os governos chefiados por Benjamin Netanyahu, falou muito sobre as conversações, mas inventou muitas desculpas para não as iniciar. Ou os palestinos não estão unidos, ou dizem que não se sabe com quem falar, ou outras explicações sobre a impossibilidade de negociar neste momento histórico. No tempo de Yasser Arafat, o Hamas era visto como um contrapeso à Organização para a Libertação da Palestina. Nesta altura, a OLP era considerada uma organização terrorista, o Hamas era até encorajado como contrapeso. Isto até a OLP ter alterado os seus estatutos, tal, ter reconhecido o direito de Israel a existir, Yasser Arafat ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, etc. Quando o Hamas já era uma estrutura política bem estabelecida por volta de 2006, toda a gente era a favor da organização de eleições, da unificação política e administrativa de Gaza e da Cisjordânia. Nessa altura ainda era possível fazê-lo no terreno, entre aspas, discutir-se a construção de um viaduto, de uma via férrea, de uma comunicação rodoviária. Mas para o fazer era necessário esperar pelos resultados das eleições em Gaza. Eu já era ministro e Condoleezza Rice era secretário de Estado norte-americano. Os norte-americanos fizeram a realização de eleições na faixa de Gaza a sua primeira tarefa, porque tem de haver democracia na faixa de Gaza. Analisando a situação do terreno e a relação de forças,
Alertamos para o fato de o estado do espírito da sociedade ser radical e de o resultado pode ser desfavorável às negociações diretas com Israel. Condoleezza Rice recusou-se categoricamente a aceitar esses argumentos. Por exemplo, uma vez que as eleições foram anunciadas, então têm de ser realizadas. Gastou-se, o Hamas ganhou e os americanos não reconheceram imediatamente os resultados. Tal imprudência está na sua política, a não ser que se trate de um cálculo frio que consiste em criar irritantes e provocar estabilidade por todos os meios, para depois virem resolver, entre aspas, a sua descrição como é o que é e que vai parecer. Mantemos um contato total com Israel e nosso embaixador está em contato regular com eles. Estamos a enviar sinais sobre a necessidade de procurar uma solução pacífica, de não completar a estratégia declarada de terra queimada. Pergunta. Para nós, o conflito mais próximo com o qual estamos mais preocupados é o da Ucrânia. O meu raciocínio pode parecer cínico para alguns, mas acho que a mudança de atenção, incluindo dos meios de comunicação mundiais para o conflito israelo-palestino, pode, de alguma forma, acelerar a resolução da situação na Ucrânia? Pergunta. Sergei Lavrov. Ouço falar dessas avaliações, são naturais. Fomos mesmos acusados de colocar o Hamas contra Israel para desviar as atenções da Ucrânia. Somos sempre culpados por tudo, incluindo o que se passa em África e em muitas outras coisas. É um pecado usar a tragédia que está acontecendo em Israel e na Palestina para dizer que tínhamos razão e que o Ocidente precisa de acabar com a sua política agressiva de apoio ao regime de Kiev o mais rapidamente possível. As tensões no Estreito de Taiwan também foram registradas por muitos observadores. Em outras partes do mundo, a situação não é sustentável, especialmente em África. Isso só demonstra um fato óbvio. A comunidade internacional é uma só. O Ocidente promoveu os seus interesses egoístas em relação à Ucrânia, transformando-a num instrumento de agressão contra a Rússia, em violação de todas as obrigações relacionadas com a não expansão da OTAN, garantindo uma segurança igual e indivisível no âmbito da OSCE, para que ninguém reforce a sua segurança a custo dos outros. No final, esta linha não podia deixar de levar ao fato de a nossa paciência se esgotar. Aguentamos durante muitos anos, propusemos por 2 vezes, em 2009 e 2021, a celebração de acordos juridicamente vinculativos para que ninguém expandisse os blocos militares e garantisse a segurança de outras formas, incluindo no que diz respeito à Ucrânia. Eles recusaram-se categoricamente a falar a sério, mesmo abstraindo do resto, invadindo tudo o que é russo. A nossa história, somos acusados de ser quase mais culpados do que Adolf Hitler por ter desencadeado a Segunda Guerra Mundial. A língua, a educação, os mídias e a cultura estão a ser destruídos monumentos aos que criaram e desenvolveram Odessa e outras cidades da Novorossia. O monumento a Catarina a Grande e a Grigori Potchkin foi retirado da zona central de Odessa. Exatamente uma semana depois, fomos à Unesco e registramos esta parte da cidade como patrimônio cultural da humanidade. Para vergonha desta organização, nenhum dos que analisaram o pedido chamou sequer atenção para o fato de que os monumentos não são tratados de forma tão bárbara. Esta ação do Ocidente contra a Rússia, através do extermínio de tudo o que é russo na Ucrânia, transformando-a num instrumento de obediência neonazi, estava por si só condenado ao fracasso. O Ocidente começa mesmo a ter algum receio do monstro que criou, uma vez que Zelensky e os seus colaboradores já não estão a ouvi-los. Cada vez mais eles reclamam ao Ocidente. Não há dinheiro suficiente, não há armas suficientes. O que eles pensam? Pergunta. Isso por si só é irritante. Um conflito eclodiu no Médio Oriente. Um atentado terrorista totalmente inaceitável foi perpetrado contra Israel, que, não inteiramente de acordo com o direito humanitário internacional, anunciou publicamente que a sua resposta seria implacável, que destruiria o Hamas. É impossível destruir esta organização sem destruir Gaza, com a sua maioria de civis. Isto enviou ao Ocidente o sinal de que é necessário pensar no que fazer não só na Ucrânia, onde querem infligir uma derrota estratégica russa, entre aspas, no campo de batalha, mas em como garantir o interesse e a segurança em geral. Além disso, os Estados Unidos sempre afirmaram e continuam a afirmar que a sua segurança nacional depende diretamente da situação no Oriente Médio. Se assim é, então as negociações de que estamos a falar já deveriam ter sido estimuladas há muito tempo.
Afinal de contas, eles deveriam conduzir a criação de um Estado palestino em conformidade com as decisões da ONU. E eles têm um alcance global maníaco nos seus sonhos e planos. Se houvesse apenas sonhos, que Deus esteja com eles, mas planos. A OTAN já não é um bloco defensivo para a defesa do território dos Estados-membros, proclamaram nas duas últimas quimeras reuniões que são uma aliança com responsabilidade global e que a segurança no Euro-Atlântico está indissociavelmente ligada à segurança do Indo-Pacífico, como agora chamam a zona Ásia-Pacífico. É uma tentativa de governar o mundo, mas se querem dominar o mundo, temos de correlacionar os nossos pontos fortes com as nossas prioridades, caso contrário podemos exagerar. Não estou regozijar-me agora, isto mostra mais uma vez que todos os problemas devem ser resolvidos com honestidade e sem dois pesos e duas medidas. Pergunta. Sobre governar o mundo, as pessoas que se interessam por geopolítica estão familiarizadas com a ideia ou fórmula desenvolvida na Grã-Bretanha no início do século XX. Quem governa o Hertland governa o mundo. As fronteiras de Hertland e do eixo são traçadas e de alguma forma coincidem com as fronteiras da União Soviética, atualmente o espaço pós-soviético. Por outras palavras, isto está acontecendo agora? Pergunta. Será que eles querem mesmo isto e as pessoas não são necessárias aqui? Pergunta. Sergei Lavrov. Sim. As ações do Ocidente são influenciadas pelas ideias agressivas e egoístas dos anglo-saxônicos. Além disso, todo o Ocidente tomou conta de Washington. Londres, na sua solidariedade anglo-saxônica e na sua atitude paternalista para com os americanos, faz sempre o jogo dos Estados Unidos. O que está acontecendo na Eurásia é uma confirmação disso mesmo. Veja-se como a Ásia Central está a ser cortejada. Já foram criados uma dúzia de formatos. Ásia Central Plus com os americanos, a União Europeia e o Japão. Para além do formato Ásia Central mais União Europeia, os alemães já criaram o seu próprio formato. Os franceses não vão esperar muito e farão o mesmo. Esse quadro de reuniões está a proliferar, durante os quais, como é óbvio, tentam arrastar os nossos vizinhos, amigos e aliados da Ásia Central para o Ocidente, prometendo alguns benefícios e preferências econômicas e comerciais, transferindo-lhes propositadamente alguns programas de assistência que não são assim tão impressionantes. Se os considerarmos em números absolutos, são incomparáveis com os benefícios que os países da Ásia Central obtêm da cooperação com a Rússia no quadro da CEI e da EAEU. Estamos agora a assistir uma injeção propositada de dinheiro em equipamento e tecnologia em áreas tão sensíveis como a proteção das fronteiras, a formação de agentes da autoridade e a segurança tradicional. Estamos a falar honestamente sobre este assunto com os nossos irmãos da Ásia Central. Temos também o mecanismo da Ásia Central e da Rússia. Seria estranho se ele não existisse. A Ásia Central e a China têm o mesmo mecanismo. Nós como vizinhos diretos da Ásia Central, e não pessoas que vieram do exterior ou do outro extremo do continente euroasiático, estamos interessados em garantir que a região da Ásia Central não se torne uma cabeça de ponte, como foi criada a partir da Ucrânia, para criar ameaças não só à Rússia, mas também à República Popular da China. Os nossos colegas ocidentais têm muitos planos deste gênero, na mesma lógica do Heartland, que atinge o Estreito de Taiwan, e dos países da ASEAN, a maioria dos quais se situa no continente eurasiático, nas ilhas. Temos um processo que estamos a promover ativamente através da SCO, da EAEU, da CSTO e da ASEAN. Além disso, há os processos que estão a ser implantados no âmbito do projeto chinês One Belt, One Road, a fim de alinhar os seus planos econômicos e logísticos com os da EAEU. A China assinou acordos intergovernamentais com os membros da associação. A própria organização coopera, o que está consagrado em documentos com a SCO. Para além das esferas econômicas, existe cooperação no domínio do reforço da segurança. E mantém também relações estáveis com a CSTO. Está a formar-se aqui uma rede de estruturas regionais que querem beneficiar da cooperação num continente comum dado por Deus. Ninguém proíbe a escolha de parceiros, mas quando países não regionais vêm para cá com intenções pouco escrupulosas, nós prestamos atenção a isso. Faremos tudo para garantir que a Ásia Central não seja afetada por tais planos. A agência de notícias da Bielorrússia, Belta, lições do ministro da Rússia, Sergei Lavrov.